Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estudar o cálculo da área na malha quadriculada. Mas, professor, o que é a área? A área é a medida da superfície de uma figura geométrica plana. Professor, e o que é essa superfície? Superfície é a parte de dentro aqui da figura, ó. Essa parte aqui interna da figura, tá certo? Essa é a superfície da figura, tá bom? Então, na aula passada a gente viu que o cálculo do perímetro é quando você calcula a medida aqui do contorno. Já o cálculo da área, para você calcular a área de uma figura na malha quadriculada, é só você contar os quadradinhos de dentro que ele já vai dar o valor da área, certo? Levando em consideração, né, que o lado do nosso quadradinho aqui é 1 centímetro, tá bom? Como eu já expliquei na aula passada, pode ser quilômetro, metro, tá certo? E quando a gente encontra o resultado aqui da área, nosso resultado, ele vai ser em centímetros quadrados, tá certo? Se fosse em metros, seria metros quadrados. Se fosse em quilômetros, seria quilômetros quadrados, tá bom? Então vamos lá, para a gente calcular aqui a área desse nosso retângulo aqui, né? Qual vai ser o valor da área? Como eu já expliquei, é só você contar os quadradinhos de dentro e você já tem um valor da área. Então vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a área desse retângulo aqui é 15 centímetros quadrados. Tá certo? Agora a gente vai calcular a área desse quadrado aqui, tá bom? Como é que a gente calcula, professor? Mais uma vez, é só contar os quadradinhos de dentro. E aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados. Tá certo? Agora, nesses dois exemplos aqui, você tem que prestar atenção, tá bom? Você vai prestar atenção em quê? Se você observar bem, aqui só está pintado metade de um quadradinho. E aqui também, ó. E aí, professor, se eu disse que para calcular a área é só contar os quadradinhos, só que aqui tem meio e aqui tem meio. E aí a dica tá aí. Quando você junta metade desse aqui com a metade desse, você tem um. Então, duas metades de um quadrado formam um quadrado, tá certo? Se eu pegar aqui a metade de um quadrado com a metade de outro quadrado aqui, se eu juntar eles dois, vai formar o quê? Um quadrado. Então, esses dois meios você vai contar como um, tá certo? Então, vamos ver aqui, tá bom? Vamos calcular a área dessa figura. Primeiro eu vou contar os quadrados inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o meio desse, forma quanto? 1. 10 mais 1, 11. Então, a medida desse é de 11 centímetros quadrados. E aí eu coloquei outro exemplo aqui desse estilo aí, tá bom? Só que nessa figura você vai observar que tem você tem 4 metades de quadrado, né? E aí vamos calcular aqui. Vamos contar logo os inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí meio desse com meio desse, 6. Meio desse, 7. 7 centímetros quadrados. Tá certo? Então a gente só tem cuidado quando tiver esses meio quadrado, que eu junto meio quadrado com meio quadrado, vai dar o total de 1, tá bom? Então, para calcular a área numa malha quadriculada, é basicamente isso. Contar os quadradinhos de dentro, tá certo? Lembrando que quando a gente calcula o perímetro, é só centímetros, ou quilômetros ou metros. Mas quando a gente vai calcular a área, é centímetros quadrados, ou metros quadrados, ou quilômetros quadrados, vai depender
lá do exemplo, vai depender do que a questão está pedindo, tá bom? Pois bons estudos e até a próxima aula.